indo para cá, no custo do produto vendido. Ok? Então, aquele aumento da matéria-prima, ele vai impactar onde? No custo do produto vendido. Mas por que a gente está falando tudo isso? Tentando evidenciar a questão da análise de demonstrativos financeiros. É porque a bem verdade é que no ano 2007, né, o ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ele já tinha evidenciado, já tinha falado que haveria um problema com relação ao subprime. E o que foi feito? Foi feita uma avaliação de riscos, né, para os bancos. Eles até utilizaram as técnicas, mas de nada adiantou porque veio o ano 2008 e realmente veio a crise. E isso coloca em xeque, sim, todo o processo de avaliação de riscos. Portanto, na questão da inovação, né, onde é que está a inovação em processos de avaliação de risco? Então, há uma necessidade, sim, de ocorrer uma inovação nos processos de avaliação de risco das empresas, né, nacionais e estrangeiras. E para isso vem algumas outras considerações. Vale a pena dizer o seguinte, né, que enquanto a gente está mexendo com os demonstrativos financeiros, né, Alan Greenspan, né, que é o ex-presidente do Banco Central, ele já tinha visto ali esse problema que era de 1,3 trilhões de dólares, né? Mas por que essas metodologias, então, de avaliação de empresas, elas foram colocadas em xeque? Porque no ano 2008, com o advento da crise mundial, né, por uma questão de liquidez, né, a gente não conseguiu mensurar isso. No Brasil, se nós formos olhar, as empresas brasileiras, então os bancos, eles tinham aderido ao Programa de Estímulo e Reestruturação do Sistema Financeiro Nacional, que do ano de 95 a 2000 foram injetados mais de 30 milhões de assistência, de recursos, né, financeiros em reais para os bancos brasileiros. E isso ajudou? Ajudou. Até o nosso presidente, ex-presidente Lula também, ele faz uma menção lá para o Plano Real, evidenciando isso. E ainda, né? Essa crise internacional do ano 2008 faz com que ocorra, então, a reunião novamente dos países internacionais para que haja, então, um novo conjunto de regras para que os bancos possam, né, trabalhar melhor e que não haja nova crise. E aí vem o acordo da Basileia III, limitando empréstimos bancários proporcionais ao valor do patrimônio líquido. Vejam, o que é isso? É a gente conseguir, os bancos só podem emprestar aquilo que ela tiver de acordo com o valor do patrimônio líquido, evidenciando, tentando diminuir um risco de futuras inadimplência, futura crise. Mas para isso, os primeiros bancos que não concordaram, né, os primeiros agentes, foi a Comunidade Europeia. Né? Por quê? Porque isso ia diminuir quem? A liquidez, ia diminuir os créditos, ia limitar o crédito. E essa limitação de crédito seria tanto para a pessoa física, jurídica e também para o governo. Né? Mas, claro, que nesse acordo da Basileia, né, então, o ano passado, novamente se reuniram e fizeram um conjunto de regras. Já o Bacen, o Banco Central Brasileiro, ele, desde fevereiro de 2011, ele já começa a fazer a implantação, né, para que o Brasil saia na frente, porque ele ainda tem 2 anos para poder fazer essa regulamentação, na verdade, digamos assim, fazer com que os bancos entrem na regra do Acordo da Basileia. Né? Então, o Brasil já começou em fevereiro a fazer isso. Mas a gente lembra lá do caso Basileia II, em que havia uma necessidade, então, de uma relação mais próxima do PL com o imobilizado. Por isso que os nossos bancos brasileiros começaram a vender o imobilizado, porque nossos bancos tinham o quê? Um grande imobilizado e um patrimônio menor. Consequentemente, então, diminui o imobilizado, gera dinheiro no caixa para tentar fazer a equiparação com o patrimônio líquido. Agora, não. Agora, no Acordo da Basileia III, o que existe efetivamente é o seguinte: você tem que ter capital próprio, mas como é que você faz para aumentar o teu PL e o capital próprio? Vão ter que abrir mais o capital, vão ter que ter mais lançamento de ações para que haja mais capital próprio para que você possa, então, financiar, né, os investimentos do banco, que seriam dar crédito para o banco, certo? Por conta de dinheiros do capital próprio. Consequentemente, a gente considera que, né, para nós financeiros, a gente considera o seguinte, que essa passagem do processo da Basileia II para o Basileia III, né, em que você muda, inova o processo para diminuir esse risco, a gente considera que houve uma inovação, né, em processo. Voltando aqui, então,
para o nosso demonstrativo financeiro. Então, a questão da fertilizantes Heringer, a gente considera o seguinte, né? Que aqui na fertilizantes, analisando esses demonstrativos, a gente verifica então as funções financeiras básicas de investimento, em que essa empresa ela investe muito mais em bens de direito de curto prazo, as fontes de financiamento dela, de que forma que está sendo feito isso? A fonte de financiamento dela é praticamente de capital de terceiros. A destinação do lucro, ela está reinvestindo. Empresa SA de capital aberto, na função da destinação do lucro, por lei, ela tem que distribuir no mínimo 25% aos acionistas. Né? Se ela quiser reter mais, ela tem que entrar em acordo, em assembleia com os acionistas. Né? E na questão da administração do capital de giro, a gente vê o seguinte, né? Que ela não tem capital de giro. Por quê? Porque, na verdade, ela tem poucas fontes de financiamento de longo prazo com relação às aplicações de longo prazo. Pessoal, tudo bem? Eu falo bastante, né? E aí nós temos que entrar, então, na demonstração gráfica do efeito tesoura. O que é essa demonstração gráfica do efeito tesoura? O legal da análise dinâmica é que ela permite, então, você colocar em gráficos para visualizar a situação financeira da empresa em termos de tendência também. Aqui embaixo, nesse caso desse gráfico, nós temos o capital de giro. Em cima, aqui em verde, nós temos a necessidade de capital de giro, ou seja, o que ela tem de dinheiro de capital de giro é menor do que a NCG. Consequentemente, a tesouraria dela é negativa. Ou seja, ela não tem liquidez. E qual é a tendência dela, se olharmos aqui? Essa diferença entre a NCG e o capital de giro. Que existe um aumento aqui na tesouraria. E a chance dela de crescimento é que haja uma ruptura, uma quebra. Olha só as vendas aqui. As vendas, elas também estão crescendo. E a gente considera da seguinte forma, né? Os estudos evidenciam que quando as vendas aumentam, ok? A tendência da necessidade de capital de giro também é aumentar. O que é essa tendência da necessidade de capital de giro aumentar? Se nós vendemos mais, significa dizer então que nós vamos ter que comprar mais, produzir mais e vender mais. Consequentemente, se nós não controlarmos a necessidade de capital de giro, ela tende a aumentar. Ok? Então, aqui evidencia que há uma necessidade, sim, de nós trabalharmos com as contas operacionais. E que isso impacta no resultado da empresa. A área de compras tem que entender o seguinte, que quando eu compro a matéria-prima, eu preciso necessariamente saber como é que está o meu fluxo de caixa, para que eu possa negociar com os meus fornecedores um maior prazo. Significa dizer o seguinte, que dentro da operação, quando eu tenho a matéria-prima que transforma em produto acabado, quanto mais rápido for essa transformação e que de acordo com os padrões de qualidade, para que não haja retrabalho, não haja desperdício, certo? A gente consiga ter um melhor resultado financeiro. Ainda, o prazo de permanência desse estoque na empresa influencia sim a necessidade de capital de giro. Porque para nós financeiros nós consideramos o seguinte, que esse estoque parado significa dizer dinheiro parado também. Claro que vem as outras considerações, né? A matéria-prima vai subir, certo? Se a matéria-prima vai subir, faça uma análise para verificar qual é o custo dessa matéria-prima em você comprar a matéria-prima agora e para quanto ela vai subir, né? E se você tem dinheiro para poder fazer isso. Se você não tem dinheiro, vai estar utilizando capital de terceiros, qual vai ser o custo disso? Da mesma forma, quando a gente dá prazo para os nossos clientes. A área de vendas, ela está onde? Ah, vamos vender, vender, vender e vender. Mas não adianta simplesmente vender e não ter bons clientes. Você tem que analisar, sim, a situação financeira dos seus clientes, para verificar se ela vai ter condições de pagar, né, pelos produtos que você vendeu. Porque se você está dando prazo para o teu cliente, até que ponto ela não vai ser inadimplente e vai te pagar. Por quê? Porque se ela não te pagar, é óbvio que você vai ter um problema de caixa. Porque se você não tem capital de giro para financiar isso dali, você vai estar tomando empréstimos, financiamentos. E como é que você repassa isso no preço de venda? Não repassa. O cliente não aceita, né?
Então, quando a gente trabalha nessa questão do ciclo operacional, a gente sempre fala, olha, mexam na sua estrutura operacional, ali você consegue. Vender imóveis, vender máquinas e equipamentos ou ampliar a fábrica, gente, são decisões mais estratégicas, né? E o operacional a gente consegue fazer. Claro que para você ter fontes operacionais, também não dá para dizer o seguinte, né? Ó, vamos negociar com os funcionários para pagar em 60 ou 90 dias o salário deles. Gente, não dá, né? Não pode, ele não permite, felizmente, né? Ok? A mesma coisa ficar atrasando imposto. Né? O que é possível fazer é renegociar com fornecedores, ainda na questão de fornecedores. Negociar prazo com o fornecedor, tudo bem. Mas você, enquanto empresa, né, entrando na questão das boas práticas da governança corporativa, até mesmo na questão da responsabilidade social, certo, empresarial, você também tem que analisar a situação financeira do teu fornecedor, porque você pode pedir o prazo, mas se lá o teu fornecedor não faz uma análise, uma gestão dinâmica, né, dos seus demonstrativos ou da sua empresa, ele não vai saber dizer, eu não posso te dar esse prazo, mas você é um ótimo cliente e ele acaba te vendendo 90 a 120 dias de prazo. Só que ele não tem esse dinheiro. Se você trabalha com produtos conformes, com a questão da ISO, né, em termos de qualidade, sai mais caro você, né, credenciar um novo fornecedor do que realmente eu estudei, não dá para pedir o prazo para ele, nós vamos pedir aqui 30 dias, 60 dias, que está de bom tamanho, certo? Muitas vezes, né, as empresas, elas analisam a situação dos seus fornecedores e dizem o seguinte, eu vou te adiantar o valor para que você possa me produzir e me entregar. Também que é para dar um apoio e uma ajuda para que ele continue também no mercado. Por outro lado, aqui nos clientes, como já foi dito, não dá para simplesmente sair vendendo. A gente precisa analisar a situação financeira da empresa. Eu acho que vocês lembram do caso da Arapuã, né? Ela vendia, certo? Tinham clientes, claro, mas como é que você deixa de vender para uma empresa chamada Arapuã, certo? Você lá na linha branca, né? Puxa, a Arapuã vendia bastante, mas espera aí, por que não foi analisada a situação financeira dela? Foi, o pessoal analisou, mas pela análise estática. E pela análise estática evidenciava o seguinte, que ela tinha liquidez, era considerada a melhor empresa do país pela revista Exame, né? Porque ela teve um aumento de vendas, ela teve um aumento de lucro. Mas a bem verdade, pela análise dinâmica, evidenciava o seguinte, que ela não tinha liquidez, porque a necessidade de capital de giro dela era muito alta. Porque ela conseguia aumentar as vendas dela por conta de quem? Do aumento de prazo concedido aos clientes. E aí veio a inadimplência e, consequentemente, um resultado negativo, porque no período seguinte ela não consegue fazer a captação correta, uma porque não sabia quanto que precisava, né? Fez lançamento de debêntures como uma forma de captação, mas mesmo assim não foi o suficiente. Consequentemente, então, ela entra em concordato e aí em falência. Então, quase finalizando, queria dizer o seguinte para vocês, que em gestão financeira e de riscos, há uma necessidade que a gente perceba o seguinte, existe um norte financeiro para todas as empresas, em que há necessidade sim que a empresa tenha liquidez e tenha rentabilidade. A liquidez ela é dada pelo fluxo de caixa, pela conta tesouraria, certo? Pela análise dinâmica. E a rentabilidade é dada pelo demonstrativo de resultados, pelo lucro da empresa. O sócio ele quer rentabilidade, claro, né? Porque pelo lucro ele vai ter uma coisa chamada distribuição de lucros e distribuição de dividendos. A liquidez também é muito importante e diria assim que é muito necessária. O gestor financeiro gosta muito de liquidez, né? Porque ali a gente tem dinheiro em caixa para poder pagar os compromissos. Gosto de dizer o seguinte, na liquidez, fazendo uma analogia com a pessoa física, a liquidez é o sangue da pessoa. A empresa não vive sem sangue, a empresa não vive sem liquidez e a pessoa não vive sem sangue, né? E a rentabilidade seriam os cabelos. Ora, eu tenho cabelo comprido, mas se eu cortar eu também consigo sobreviver. Né? A empresa também, se não tiver lucro, ela sobrevive. Mas o que ela não consegue sobreviver é se ela não tiver liquidez. Então, controle o fluxo de caixa, tanto enquanto pessoa física como enquanto pessoa jurídica. E aí, o grande objetivo de longo prazo. Então, na base, novamente, a liquidez, o controle da liquidez, o equilíbrio com a rentabilidade, por uma questão, né, de custo de agenciamento, porque o financeiro quer liquidez, já o sócio quer rentabilidade. E o que é preciso fazer então? Utilizar indicadores financeiros para que a gente consiga ter uma equação ótima de um equilíbrio inexistente, né, no mercado entre a liquidez e a rentabilidade. Mas visando o quê?
a continuidade da empresa. Consideramos o seguinte, que numa gestão financeira de riscos, a continuidade empresarial é o grande objetivo de longo prazo. Não adianta a gente pensar assim, é o lucro que é o objetivo da empresa. O lucro é uma condição sine qua non, que para ter continuidade ela também tem que ter lucro, mas ela não pode tomar decisões que afetem essa continuidade. Eu vou comprar matéria-prima mais barata, né? Só que a qualidade é inferior. Num primeiro momento, a empresa tem lucro, mas num segundo momento ela vai ter devoluções, clientes insatisfeitos e isso vai pecar com relação à continuidade. Pessoal, seria mais ou menos isso que a gente queria trabalhar com vocês, né? E queria dizer obrigado em nome dos professores. A professora Isaura, que está aqui, né? O professor Gerson, lá de Ponta Grossa, e o professor Armando Razotto, aqui de Curitiba também. Obrigada.